Olá, aqui é o professor Vítor Araújo. Vamos ver agora exemplos de cálculo de integrais definidas. Calcule o integral de 0 até 2 da função x² menos 1. Bom, uma vez que a primitiva de uma soma é soma de primitivas, nós podemos fazer o seguinte: o integral, a primitiva de x² menos 1 é a primitiva de x² menos a primitiva de 1, a constante igual a 1. Ok, mas a primitiva de x², de fato, uma primitiva de x² é x² sobre 3 e a primitiva da função constante igual a 1, qual é a função cuja derivada é 1, é a função identidade. Ok, então fica menos x. E depois eu somo uma constante só para garantir que eu estou trabalhando com todas as primitivas. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós concluímos que o integral definido, de 0 até 2x² menos 1 dx, é x³ sobre 3 menos x, calculado em 0 e em 2. Certo? Então, obtemos o quê? Bom, quando x é 0, isto aqui é 0, então basta calcular em 2. Basta substituir por 2, fica 8 terços menos 2, que é 2 terços. Ok? Então, este é o valor deste integral definido. Certo? Observemos que não é necessário usar a constante c no cálculo da integral definida, porque esta constante sempre se cancela na subtração. Se eu colocasse aqui o c, ele ia aparecer o c, depois ia subtrair o c, quando eu fizesse a diferença. Então, não se costuma colocar o c quando a gente faz aqui esta substituição. Certo? Outro exemplo, calcule o integral de 0 até 1 de 4x menos 6 raiz cúbica de x². Bom, novamente usamos o nosso conhecimento das regras de derivação para descobrir qual a função tem derivada igual ao integrando. Então, vamos lá. O integral, vou calcular uma primitiva primeiro, então 4x e depois 6 raiz cúbica de x². Então, eu separo e agora calculo cada uma delas, Então, isto é 4 vezes a primitiva de x menos 6 vezes uma primitiva da raiz cúbica de x². Ok? Agora faço o seguinte: o x eu já sei que isto é x² sobre 2, a primitiva dele, pelo que nós vimos atrás. É fácil de ver, é fácil ver que x² sobre 2 tem derivada x. E aqui eu aproveito para usar a regra da potência invertida, a regra da derivada da potência invertida. Eu escrevo a raiz cúbica de x² como x elevado a 2 terços. Ok? E agora é fácil aplicar aquela regra que nós vimos atrás. Portanto, tem 4x² sobre 2, fica 2x². Este 6 vezes o x elevado a 2 terços é 6 vezes, o que é que eu faço? Isto é um x elevado a um certo número, e eu faço x elevado a esse número mais 1, dividido por esse número mais 1. Então fica 1 sobre 2 terços mais 1 vezes x elevado a 2 terços mais 1. Ok? Então isto de fato é x elevado a 5 terços, Isto aqui fica 5 terços aqui em denominador, portanto fica 3 quintos, 5 vezes 3, 6 vezes 3, 18, portanto fico com isto aqui, com 2x², que veio da cá, e 18 sobre 5, x elevado a 5 terços. Como eu estou calculando uma primitiva, somo c. Uma ideia muito importante, muito prática, muito útil aqui é o seguinte: vocês fazem uma quantidade de cálculos longos para chegar na primitiva. Certo? A primitiva geralmente é bem mais complicada de calcular do que a derivada. Tá? Então dá um certo trabalho, certos cálculos longos, e chega a uma certa resposta. Então, pensem, o que é que significa? Significa que esta deve ser a função que derivada é igual à função que nos deram no início. Portanto, nós podemos sempre conferir a resposta derivando, ou seja, eu pego naquilo, na resposta que eu cheguei, derivo e confiro se deu igual à função que eu tinha no início. Okay? Então, nós podemos sempre conferir uma primitiva que a gente calculou, podemos conferir se está certo, derivando e verificando se nós obtemos a função que foi dada no início. Okay? Então, isto aqui conferiu, bateu certo, esta é de fato uma primitiva da função que nos deram no início. Okay? Então, agora que eu calculei uma primitiva, para calcular este integral,
nós usamos o teorema fundamental do cálculo. Né? Eu pego uma integral e calculo a primitiva nos dois extremos do intervalo e subtraio. Né? Então, novamente em 0, isto aqui dá 0, então basta calcular para x igual a 1, fico com 2 menos 18 quintos, que é 8 quintos. Menos 8 quintos, perdão. Ok? Então, mais um exemplo de cálculo do integral. Outro exemplo, que dá só um bocadinho mais de trabalho, mas é bom vocês saberem como é que isto se faz. Imaginem que eu quero calcular o integral de 0 até 3 de uma função modular, módulo 3x menos 5. Então, como é que nós fazemos? Nós transformamos a função módulo numa função contínua em dois ramos, com dois ramos. Né? Ela tem dois ramos de continuidade. Então, o que é que a gente faz? Vamos quebrar o integral em dois pedaços. Então, o integral que nos deram, de 0 a 3, né, ele pode ser quebrado num intervalo de 0 até 5 terços e depois de 5 terços até 3. Então é isso que a gente vai fazer. Então o integral de 3x menos 5 em módulo 3x menos 5, é a mesma coisa que o integral de 0 até 5 terços de 5 menos 3x, okay, que corresponde a este ramo, mais o integral de 5 terços a 3 de 3x menos 5, que corresponde ao ramo ali de cima. E agora calculamos cada pedaço separadamente. Né? Então, a primitiva disto aqui é 5x menos 3x quadrado sobre 2, né? E uma primitiva disto aqui é 3x quadrado sobre 2 menos 5x. E calculamos no respectivo intervalo, né? Portanto, a primeira de 0 até 5 terços e a segunda de 5 terços a 3. Okay? Substituímos, fazemos todas as contas e obtemos 41 sextos. Okay? Aqui a observação principal é que se eu tenho um módulo, né, dentro do integral, eu preciso de abrir, né, o módulo nos vários ramos, consoante os sinais da função que está dentro do módulo, né, e depois integro no intervalo de integração que foi dado, eu quebro esse intervalo nos vários ramos da função. Okay? E integro separadamente. E depois somo tudo no fim. Okay? Essa é a ideia principal aqui. Mais um exercício que envolve integração, que é uma coisa que tem um sabor de física, mas isto vai aparecer em tudo que é disciplina de física, química e engenharia, vão aparecer estas notações e vai aparecer estas ideias. Um objeto se move em linha reta com uma velocidade v de t igual a 5t quadrado mais 5t à quarta mais 3t quadrado no tempo t. Ache a distância total percorrida entre os instantes t igual a 1 e t igual a 2. Ora, a velocidade é derivada da posição em relação ao tempo. O v é o ds dt, é S' de t. Então, para recuperar a distância a partir da velocidade, nós devemos integrar. Ok? Uma vez que, né, me deram a derivada, eu conheço a derivada e eu quero a distância. Né? Eu conheço a derivada da distância, eu quero a distância. O que eu vou fazer? Eu vou integrar, vou usar a integração. Tá? A distância percorrida entre t igual a 1 e t igual a 2 é dada por S2, S em 2, menos S em 1. É o S de 1 até 2. Mas o S é uma primitiva da velocidade. A distância é uma primitiva da velocidade. Porquê? Porque a velocidade é derivada da distância. Okay? Então, como S é uma primitiva da velocidade, então a diferença do S em dois instantes de tempo, que é a distância percorrida entre t igual a 1 e t igual a 2, a diferença é o integral da sua derivada. Teorema fundamental do cálculo. Mas me deram a derivada, me deram a velocidade. A velocidade é esta expressão 5t à quarta mais 3t quadrado. Então, é só calcular este integral. Né? Aí o 5t à quarta é derivada de t à quinta, 3t quadrado é derivada de t ao cubo. Né? E agora aplico o teorema fundamental do cálculo, calculo a expressão t à quinta menos t ao cubo em 2 em 1 e subtraio. Okay? E o resultado, estão aqui feitas as contas, o resultado final é 24. Okay? Mas esta ideia, a ideia para resolver este exercício é muito comum
em física e depois em outras disciplinas também, não é? Tem coisas semelhantes em química, em biologia, etc. Temos também agora casos particulares de funções, okay, que nós vamos apresentar que são simplificáveis quando a gente calcula integrais. Né? Uma função é dita é par quando trocar o sinal do x não troca o sinal da função. Por exemplo, x² é par. E é ímpar quando, se eu trocar o sinal à variável, eu troco o sinal ao valor da função. Por exemplo, o seno de x é ímpar. O seno de menos x é menos seno de x. Se eu tiver uma função, né, definida integrável num intervalo simétrico em torno da origem, um intervalo do tipo menos a até a, se a função for par, então o integral de menos a até a é o dobro do integral de 0 a a. E se for ímpar, então o integral de menos a até a é exatamente zero, porque um lado cancela o outro. Okay? Então a ideia é essencialmente esta. Por exemplo, aqui a função x² ela é par, então integrar daqui até aqui é a mesma coisa que integrar daqui até aqui e multiplicar por 2. Porque a área de baixo do gráfico vai ser o dobro da área deste lado só. Okay? Por outro lado, aqui, por exemplo, o seno, né? O integral de menos a até a do seno sempre vai ser zero, porque a metade que está à direita de zero vai exatamente compensar, devido à simetria, porque é uma função ímpar, vai exatamente compensar a área que está do lado esquerdo de zero. Okay? Então, estes dois lados vão ter a mesma área com sinais trocados, então quando eu calcular a integral de tudo, está zero. Certo? Ou seja, o integral de menos 2 até 2x² é 2 vezes o integral de 0 até 2, x², deste lado, e no seno, o integral, por exemplo, de menos π até π do seno é exatamente zero. Nós nem precisamos de calcular a primitiva aqui, okay? Porque eu sei que ela é uma função ímpar e eu estou trabalhando com a integral simétrica em relação à origem. Mas eu podia calcular a primitiva também, né? Mas usando essa informação de ser uma função ímpar e o integral estar sendo calculado num intervalo que é simétrico em relação à origem, já garante que o integral é zero. Okay? E aqui tem exemplos de aplicação desta ideia. Por exemplo, calcula o integral de menos 2 até 2 de 4x² a menos x² mais 1. Isto é uma função par. O intervalo de integração é simétrico em relação à origem. Então, o integral que eu tenho aqui é a mesma coisa que 2 vezes o integral de 0 até 2, de 4x² menos x², 4x² menos x² mais 1. Okay? E, bom, agora é só repetir o processo, né, que nós já vimos atrás. 4x², né, tem como primitiva 4/5x², x² tem como primitiva x³ sobre 3 e o 1 tem como primitiva x, e substituímos e levamos as contas até ao fim. Outro exemplo, integral de menos 10 até 10, simétrico em relação à origem, este intervalo, né, de x² mais seno de x. Ora, isto é uma função ímpar. O intervalo de integração é simétrico em relação à origem, então dá automaticamente zero, imediatamente. Certo? Naturalmente, é possível nós termos integrandos, temos funções para integrar, com partes pares e partes ímpares. Então, eu poderia, por exemplo, pegar no integral de menos 2 até 2 da soma das duas funções anteriores. E este pedaço aqui, das 4x² menos x² mais 1 é par, né? E o x² mais seno de x é ímpar. Eu posso reescrever isto simplesmente juntando a parte par de um lado e a parte ímpar em integrais separados, né? E agora calculamos cada pedaço usando que o integral é par ou ímpar, né? Que é como fizemos atrás separadamente, mas aqui nós podemos ter um integral deste tipo, né? Então separamos a parte par, a parte ímpar e simplificamos. No entanto, claro, a maior parte das funções não é nem par nem ímpar, né? Então nem sempre a gente pode fazer isto, mas isto é uma boa técnica para a gente ficar de olho, porque isto simplifica grandemente o cálculo, né? Certo? Ok, então primitivar, né? Achar antiderivadas é extremamente importante, é muito útil para calcular os integrais definidos. Okay? Precisamos estudar agora algumas técnicas. Eu mencionei que qualquer fórmula de derivação é automaticamente uma fórmula de primitivação. Né? Se eu inverto as fórmulas de derivação e tenho fórmulas
de antiderivação. Basta pensar ao contrário. Porém, em geral, é bem mais complicado nós vermos qual é a função cuja derivada dá a função que a gente tem. Isso geralmente é bem mais complicado do que simplesmente derivar. Okay? Derivar, a gente pega a fórmula e aplicamos as regras direto. Achar a primitiva, achar a antiderivada é um pouco mais complicado. Então, ao longo de muito tempo, os matemáticos, físicos, etc., perceberam que tem certas técnicas que ajudam a organizar a busca de uma antiderivada. Nós vamos falar sobre isso. São os métodos de primitivação ou os métodos de antiderivação. Próximo vídeo.